Estamos ao vivo aqui mais uma vez. Hoje a gente vai ter uma conversa sobre ciência e alguns tópicos que me fascinam. Matéria e energia escura, por exemplo. Que tal as escalas do universo, que são tão vastas, né? Tem coisa tão menor do que a gente, tão maior do que a gente. Onde é que nós estamos nessa escala, entre o pequeno e o grande? São perguntas, assim, que mexem muito com a minha curiosidade. Espero não fazer perguntas muito tolas, mas a gente vai ter uma divulgadora científica para ajudar aqui a gente nesse papel. Antes de apresentá-la, eu preciso agradecer quem está tornando esse conteúdo possível hoje, que é a nossa Fílmica, plataforma de cinema independente, autoral, filme raro, filme bom, que você não consegue encontrar por aí com muita facilidade e por um preço bem bacana, hein? R$ 84,00, um ano de conteúdaço. Aliás, agora está com uma interface nova, a Fílmica aí, de fazer inveja para as plataformas comerciais, que às vezes nem sempre tem uma interface assim tão amigável ao usuário. Muito obrigado, Fílmica, por estar colando aqui com a gente. Maravilha! Apresentada a Fílmica, onde está agora a nossa cientista? A arte já teve sua vez, cadê a ciência? Tá lá, pô. Ana Pleiade, obrigado por estar com a gente, viu? Olá, eu que agradeço o convite. Muito obrigado. Faz tempo que eu queria falar com a Ana. A Ana, ela é bacharel em física, o negócio dela é matéria escura, também trabalha muito aí com divulgação científica, né? Fala muito sobre astronomia e as questões sociais, raciais envolvidas também na ciência. A gente vai tocar em todos esses tópicos, mas eu queria começar pela tua especialidade, a matéria escura. Pode ser? Claro, eu acabei de me formar, fiz 4 anos de bacharelado em Física na Universidade de São Paulo. Nesses 4 anos eu fiz iniciação científica na área de matéria escura, investigando as propriedades, investigando por que ela é tão misteriosa. E agora eu vou começar o mestrado em detecção direta em matéria escura para descobrir o que é, de fato, essa matéria. Maravilha. Detectar é uma palavra importante diante desse assunto, né? Eu vou explicar o que eu sei como leigo, aí você vai ajudando a me expandir os meus conhecimentos, minhas curiosidades e por tabelas da audiência, né? O que eu sei, o que o bobo sabe em geral assim sobre isso é alguma coisa que preenche um espaço danado do universo, né? Tem a energia e tem a matéria escura, daí você soma elas lá, dá, sei lá, de 80% a 90% de tudo que existe, mas é uma coisa que a gente não vê, a gente não toca, a gente não interage, mas parece que dá para detectar pelo efeito gravitacional no restante da matéria do universo. Isso é o que eu sei. Aí, Ana, olha para onde vai a cabeça do doido numa hora dessas. Calma, tem um tipo de matéria, um tipo de energia que a gente aqui não vê? Será que não é tipo o universo invertido? Tem alguma coisa viva lá? Tem uma consciência lá? Então, quando eu fui apresentado ao conceito, essa foi a pergunta que bateu na minha cabeça. E eu sempre tive vergonha de fazer, agora superei. Então, assim, a gente tem que dividir os dois tópicos, matéria e energia escura. São coisas diferentes. Quando a gente está falando da energia escura, a gente está falando de um fator de aceleração do universo desconhecido que a gente não sabe o que é. Quando o Hubble estava identificando as galáxias, ele percebeu que havia várias galáxias com desvio para o vermelho, que a gente chama de redshift. E isso é um efeito de que quando a luz está se afastando da gente, ela tende para o vermelho. E as galáxias no universo apresentam essa cor. E aí ele descobriu que o universo estava se expandindo. Quando foram estudar para ver a taxa de expansão desse universo, do nosso universo no caso, eles descobriram que o universo estava se expandindo de forma acelerada. E aí esse fator de aceleração que a gente chama de energia escura, que a gente não sabe por que o universo está acelerando. Matéria, que a gente acredita que seja uma matéria, e diferentemente da matéria que forma a gente. Tudo que a gente consegue ver, tudo que está presente no nosso universo, que a gente consegue enxergar, eu, você, sua casa, tudo é feito de uma matéria que a gente chama de matéria bariônica, que é a matéria comum que a gente chama. Mas, em contrapartida, existe uma matéria que a gente ainda não sabe os efeitos dela, que a gente vê que ela só interage com a força gravitacional. É importante ressaltar que a gente tem algumas forças no universo, a gravitacional, a eletromagnética, a força fraca e a força forte. A força fraca e a força forte, elas atuam lá no átomo
E a força eletromagnética é aquela força que a gente está acostumado a lidar com ímã e etc. E a força gravitacional, no caso. A gente sabe que tem algo ali porque essa matéria interage com a força gravitacional. E aí a gente está tentando descobrir por que ela é tão peculiar. E por isso que a gente dá esse nome de matéria escura. É uma matéria. Existem algumas outras vertentes que investigam que o que a gente vê não é uma matéria, mas o meu foco de pesquisa é que seja, sim, uma matéria que tem umas propriedades diferentes que a gente chama de matéria não bariônica, em contrapartida com a matéria que faz a gente, que é a matéria bariônica. Compreendi a diferença entre as duas, mas minha pergunta tola continua de pé. Pode existir alguma coisa a ser conhecida lá? E mais, quero levar além agora. Eu sei que a gente tem dificuldade de mandar um foguete para a Lua, quanto mais para Marte. Agora imagina para um espaço intergaláctico de fato, né? Não tem como. Mas a gente teria como interagir com esse negócio de alguma forma? Jogar um foguete, jogar uma pedra para ver se balança, para ver se brilha, para ver o que acontece? Tem como a gente provocar esse negócio de algum jeito e ver o que acontece, assim? Mexer com o invisível, o intangível? Quando a gente pensa na matéria escura, é interessante que a gente pense em algo muito grande, a gente consegue interagir e mexer. Mas quando a gente está falando da pesquisa em matéria escura, a gente está falando de partículas. Existem partículas passando por mim o tempo todo, existem partículas passando por você o tempo todo, e são objetos minúsculos, muito sensíveis. Então, assim, o que a gente está querendo descobrir realmente, óbvio, não sei, pode ser que no futuro a gente descubra alguma coisa que é feito basicamente só de matéria escura, mas a ciência hoje, a física hoje, ela estuda essas partículas que a gente tenta ver se é matéria escura. Então a gente está ainda bem no micro mesmo para falar, não, isso aqui dá para a gente consegue ver, que a gente consegue enxergar. Então, é um problema mais, assim, da gente ver as interações dela no universo, porque são coisas bem pequenininhas, que a gente não consegue enxergar a olho nu, porque ela tem o fator, além de a gente... Vamos dar um exemplo. Eu não consigo ver a parte atômica, eu não consigo ver os prótons, os nêutrons, os elétrons, eu não consigo ver. Eu preciso de uma teoria... Porque a olho nu eu não consigo ver essas coisas. A matéria escura é semelhante. A gente não consegue vê-la. A gente consegue saber a interação que ela tem com coisas que a gente consegue ver, mas não de fato vê-la. Mas se ela é... Por quê? Diga, manda. Por quê? Por quê? Porque ela tem uma propriedade diferente da matéria que a gente consegue ver. A gente consegue ver a matéria porque ela interage com a luz. A matéria escura ela não interage com a luz. Então a gente não consegue ver. Tá, não interage com a luz. É um ponto negativo aqui contra a minha fantasia, né? De que na matéria escura pudessem existir a galáxia escura, com um sol escuro, com o planeta escuro girando, e de repente lá com seres escuros, quer dizer, invisíveis, né? E essa foi a fantasia que me ocorreu quando eu fui apresentado esse conceito científico, assim. É uma coisa só minha? Eu que sou doido ou mais gente cogitou isso em algum momento? Eu acho que é uma coisa legal de se pensar, porque a gente pensa, ok, a gente é formado de matéria bariônica e existe Sol, existe galáxias, e por que não ter isso em matéria escura? Mas aí que está o pulo do gato, porque a matéria escura ela é um pouco diferente, ela não faz essas interações que a gente conhece. Para existir a vida como a gente vê, como a gente conhece, a gente precisa das interações fracas, da força fraca, forte eletromagnética. A matéria escura, ela não interage com essas forças. Então, a gente chega num ponto onde não dá para imaginar a continuação, já que no básico a gente não tem nem as principais propriedades para acontecer esses eventos como Sol, pessoas, galáxias. Mas, assim, quem sabe num futuro, não sei, né? Tudo é possível, mas hoje a gente acredita que a gente está no básico ainda da pesquisa. Não, faz sentido para minha cabeça simplória aqui, ó. A vida como a conhecemos só pode ser formada pela matéria como a conhecemos. É por aí? Exato. Para mim fez sentido, tá? Bom, eu tenho que agradecer porque agora eu sou uma pessoa mais instruída, mas talvez eu também possa aqui
ficar um pouquinho triste, porque eu perdi uma fantasia que era mal bacana. Aí. Seres invisíveis espalhados pelo universo. Ia ser legal. Mas se te alegra, assim, as pesquisas da matéria escura, eu sou coisa para falar, porque eu amo essa área de pesquisa. O foco em descobrir qual tipo de matéria é a matéria escura já é algo fascinante, porque vai ampliar a nossa visão do universo, né? A gente vê, desde o começo da humanidade, a gente teve curiosidades por aquilo que a gente conseguia ver. O que significa aquilo que a gente está vendo? Agora, as pesquisas estão, o que é isso que eu não consigo ver? Então, já é algo muito fascinante também. Só dessa pergunta existir já é do cara, já é bem legal, né? Só dessa pergunta existir já é muito estimulante para a imaginação, para a curiosidade da gente. Ana, antes da gente encerrar só esse segmento, né? Eu conheço o teu material muito mais pelo Twitter, assim. Faz tempo que eu queria conversar contigo aqui no Meteoro, né? Onde mais a gente encontra a divulgação científica da nossa Ana Pleiade? A gente encontra no Instagram, a gente também encontra no TikTok e no YouTube. O YouTube eu comecei agora, eu estou preparando um material bem legal, mas o Instagram, TikTok e o Twitter são as minhas principais redes. Saquei. Do YouTube eu não sabia. E aí, sobre isso, eu tenho duas coisas para te dizer. Essa plataforma é perseverança, é conteúdo em série. Tem que fazer e não desistir. E a outra é cuidado com conselho de bobo. É isso que eu queria pontuar aqui para nossa Ana. Vamos para um breve intervalo e na volta eu quero falar sobre as diferenças de escala nesse mundo. Como pode existir coisinha tão pequena e coisa tão grande? Só curiosidade infantil hoje aqui sendo trazida para nossa cientista Ana Pleiade. Intervalinho.